E havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Álvaro Guimarães para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Orai para os que cumprem plenamente a vossa aliança, enquanto que os esconderijos da nação são morada de violência. Que os humildes não regressem confundidos e que o pobre e o indigente louvem o vosso nome. Levantai-vos, ó Deus, defendei a vossa causa. Lembrai-vos dos contínuos ultrajes dos insensatos. Não esqueçais os gritos dos vossos inimigos, a vozearia crescente dos vossos próprios adversários. Bom, não? E aí? Glorinho vem sentar aqui para nós trocar uma ideia rapidinho. Tá. Estamos dispensando a leitura da ata da sessão anterior. Eu já passo a palavra ao senhor primeiro secretário, deputado Álvaro Guimarães, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Deu certo? O que ele falou aqui? Matéria constante do expediente. Ô Rubens, Qual que é a matéria constante qual é que é do a expediente? matéria do expediente? Não sei ainda. Ah, ele não sabe. É uma só do TJ, tá revogando uma lei aí. É aquela lá, ó? É. Não. Processo 6025 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás revoga o artigo 38B da Lei Estadual 14.376, de 27 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o regimento de custas e amulantos da Justiça do Estado de Goiás e da outras providências, acrescentado pela Lei Estadual 19.931, de 29 de dezembro de 2017. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ofício do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura de Goiás, aliás, em Goiás, criado pela Lei Estadual 19.684, de 21 de junho de 2017. Encaminhe-se à Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa para conhecimento e providências cabíveis. Ofícios em resposta aos senhores deputados Iso Moreira, Lucas Calil, delegada Adriana Corsi e Cláudio Meirelles. Dê ciência aos senhores deputados e ao arquivo. Só esse expediente, senhor presidente. Perfeitamente. Encerrado o expediente, o momento oportuno para apresentação de matérias. Primeiro inscrito, o deputado Paulo César. Deputado Alisson Lima. Por gentileza. Deputada delegada Adriana Corsi. Muito obrigada, caríssimo presidente. Boa tarde ao senhor, a todos os colegas, colega Leda e trabalhadoras e trabalhadores da Assembleia, nossos colegas. Eu apresento um requerimento, senhor presidente, direcionado à Vossa Excelência, né? No sentido de que seja colocado em votação imediatamente na próxima sessão a proposta de emenda constitucional número 10, de 24 de abril de 2019, que já passou por todos os trâmites aqui na casa, só faltando mesmo ser votado em plenário. Falarei sobre isso no pequeno expediente. Muito obrigada, senhor presidente. Perfeitamente. Deputado Iso Moreira. Presidente, boa tarde. Boa tarde, novos colegas. Presidente, aqui eu estou fazendo aqui 5 requerimentos contemplando o município de Posse em várias áreas, tá? Tudo regulamentado, todos regulamentados, ok? Um abraço. Muito obrigado, deputado. Deputado Charles Bento. Presidente, boa tarde, deputados. Eu estou aqui apresentando um projeto onde desobriga o DETRAN a colocar no veículo, no documento do veículo, a palavra CSV. Em alguns casos, por exemplo,
O cidadão que compra um carro, que rebaixa o carro, coloca na CSV. Quando ele tira aquele rebaixamento do veículo, ele volta a ser um veículo normal, mas continua sendo CSV. As pessoas que vão comprar o veículo, eles se confundem e acabam fazendo o quê? Pensando que o carro é sinistrado. E isso acontece com os carros de autoescola, acontece com os carros pessoal que tem deficiência física, pessoas que compram carro para esse tipo de utilidade, carro blindado e outros carros. Então, seja obrigatório colocar lá o CSV somente quando o carro for sinistrado. Quando o carro não for sinistrado, para não confundir o cidadão e as pessoas que vão obedecer o veículo não levar um prejuízo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Deputado Alisson Lima. Presidente, boa tarde para Vossa Excelência e para todos os deputados e deputadas presentes. Apenas para registrar que estou protocolando na tarde de hoje, de educação, a pedido de um grupo de empresários do ramo hoteleiro. Deputado, sua internet está cortando e nós não estamos conseguindo ouvir. Se Vossa Excelência puder ir para uma internet melhor, eu volto a dar a oportunidade de palavra para Vossa Excelência. Deputado delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente, todos os colegas. Estou aqui apresentando um projeto que proíbe os leiloeiros cobrarem taxas abusivas de diárias e remoções de veículos apreendidos. Recentemente nós fizemos aí uma denúncia em desfavor da Leilomaster, da Leilões Brasil, e deparamos com essa abusividade, que esse ato criminoso, que nós já comunicamos à Delegacia de Polícia, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado. Então, um projeto aqui na casa para a gente sanar essas arbitrariedades. Obrigado, presidente. Deputado Carlos Cabral. Boa tarde, presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, a pandemia da Covid-19 trouxe uma realidade que muitos de nós não sabíamos: a importância do profissional fisioterapeuta dentro de uma UTI. Por exemplo, a intubação e a extubação, ela não é feita por médicos, ela é feita exclusivamente por um profissional da fisioterapia. Hoje no Brasil não existe obrigatoriedade de ter fisioterapeutas 24 horas dentro das UTIs. O que nos pode dizer, por exemplo, que da 1 da manhã às 7, via de regra, nenhum paciente que precise de procedimento de um fisioterapeuta o recebe. Em virtude de vários estados já estarem criando essa regra, estou apresentando aqui em Goiás um projeto de lei para que no nosso estado seja obrigatória a permanência de um fisioterapeuta nos leitos de UTI por 24 horas por dia e, além disso, que ele seja exclusivo para a UTI. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Deputado Paulo César. Senhor presidente, eu ia apresentar o mesmo projeto do deputado Carlos Cabral. Eu gostaria de pedir para ele que eu pudesse assinar junto com ele, e vou deixar a posição do projeto, que é também de suma importância, e devidamente uns requerimentos devidamente formalizados, presidente. Perfeitamente. Deputado Thales Barreto pediu a apresentação de matéria. Presidente, em virtude do que ocorreu na cidade de Porangatuba, no Jacaré, pegou o braço de uma criança, uma situação difícil, nós estamos apresentando um projeto que determina a instalação de grades de proteção ao redor de lagos, lagoas, represas, partes localizadas em regiões centrais dos municípios. E uma forma de a gente tentar evitar e ter uma sinalização aonde pode correr qualquer risco às pessoas que frequentam esses locais. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Apresentando 3 requerimentos, senhor presidente. Um relacionado e a solicitação à Goinfra do asfaltamento da GO 222 entre Adelândia e São Luís Montes Belos. E 2 moções de aplauso com relação aos nossos candidatos a reitores da Universidade Estadual de Goiás. Deputado Hamilton Filho. Senhor presidente, muito obrigado. Presidente, primeiro, fazer um requerimento aqui endereçado à Goinfra para cascalhamento e patrulhamento, levantamento de grade da GO 528, entre Britânia e Montes Claros. Solicitação dos vereadores de Britânia, o Gilmar Pimenta, o Francisco Titico e também nosso amigo vereador Ademir. Muito obrigado por essa solicitação. E além disso, senhor presidente, fazer devolução aqui de várias matérias aprovadas na CCJ
na última quinta-feira e na sessão de hoje. Em especial, presidente, projeto 2021-5895 da Governadoria, que trata sobre licenciamento ambiental, e também projeto 2021-5957, que indica nomes do Conselho Estadual de Educação, e também, senhor presidente, projeto 2021-5437, que é a PEC que altera o ato de disposição constitucionais transitórias, que trata da PEC do teto. Deputado Alisson Lima. Boa tarde, presidente. Para registrar a solicitação de moradores e também de um grupo de empresários do ramo hoteleiro e de turismo da cidade de Rio Quente, interior do estado de Goiás, deputado Vinícius, que solicitaram dessa casa aqui o apoio para conseguir no município uma unidade da UEG ou do IFG, né, um módulo para poder qualificar o pessoal para o setor da hotelaria, turismo e gastronomia. Rio Quente tem quase 6 mil habitantes durante o dia, só que fim de semana tem 20, 30, 50 mil habitantes e as pessoas sofrem muita dificuldade para poder se deslocar para Caldas Novas, caso queira, deputado Humberto, fazer esse tipo de curso. Então eles querem ali um módulo da UEG ou do Instituto Federal de Goiás, né, com apoio da Governadoria, da Secretaria da Educação, para poder criar ali uma espécie de faculdade para o ramo da hotelaria, gastronomia e também turismo. Conto com o apoio dos pares para aprovação desse requerimento em caráter de urgência. Deputado delegado Eduardo Prado. Presidente, como presidente da Comissão de Segurança Pública, eu apresento o requerimento aqui para moção de elogio aos todos os membros das Forças de Segurança que participaram aí da captura e identificação do psicopata Lázaro Barbosa, que trouxe terror aí para o nosso estado de Goiás. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Deputado Thiago Albernaz. Boa tarde, senhor presidente, a todos os nobres pares que acompanham aí dentro do plenário de forma remota. Apenas para pedir, presidente, que no momento oportuno possamos convocar a Comissão de Orçamento, Tributação e Finanças para discutirmos e votarmos o relatório que será apresentado pelo deputado Amaury Ribeiro da LDO, senhor presidente. No momento oportuno, convocar a Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças, presidente. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado. Deputado Chico Caggieri. Obrigado, senhor presidente. Apresentar um projeto de lei e um requerimento à OVG. Muito obrigado. Obrigado. Encerrada a apresentação de matérias, tem a palavra o deputado Humberto Aidar, revogando o despacho. Senhor presidente, boa tarde, deputados e deputadas. Para devolver matérias que foram aprovadas na CCJ, Comissão Mista, e que Vossa Excelência consulte o plenário da possibilidade da inclusão na pauta da ordem do dia, devolvendo inclusive a PEC do teto de gastos, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. No momento oportuno, nós vamos incluí-las na pauta da ordem do dia com a aquiescência do plenário. Deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, gostaria de pedir Vossa Excelência que pudesse encerrar a sessão, convocarmos a Comissão de Tributação, a Comissão Mista e após sessão extraordinária, senhor presidente. Nós temos projetos importantes nas duas comissões, entre eles a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Perfeitamente, deputado. Nós faremos isso logo após o pequeno expediente, com a concordância de Vossa Excelência. E peço à nossa assessoria, exclusivamente a Sandra, que possa providenciar a publicação da PEC que foi devolvida agora nessa sessão. O momento é oportuno para o pequeno expediente. Primeiro inscrito, o deputado Paulo César. O deputado está por aqui? Está lá. Ok. Deputado Paulo César tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, aqui presente e aos demais que nos assistem pela TV Assembleia. Venho hoje aqui nesta tribuna, senhor presidente, falar sobre a suspensão da eleição suplementar do município de Itajá. No última sexta-feira, dia 25/6, o Supremo Tribunal Federal, STF, a pedido do atual prefeito, suspendeu as eleições de Itajá até o trânsito em julgado da decisão.
cuja data estava prevista para o dia 4 de julho do corrente ano. O ministro Ricardo Lewandowski, relator do recurso extraordinário, concedeu cautelar ao prefeito eleito, Rene César de Oliveira, suspendendo os efeitos das decisões proferidas no recurso eleitoral e o recurso especial eleitoral, restabelecendo assim o registro de sua candidatura, para que o mesmo seja diplomado e tome posse no cargo de chefe do Executivo. O atual prefeito havia tido sua vitória na eleição de 2020, anulada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Em dezembro do ano passado, sob o fundamento de inelegibilidade funcional, também conhecida como o impedimento ao terceiro mandato eletivo para o mesmo cargo do Executivo, com base no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, bem como no artigo 1º, parágrafo único, parágrafo 2º da Lei Complementar Federal do número 64 de 1990. Renes, na qualidade de vice-prefeito, substituiu o titular em 2016, disputou o pleito em outubro do mesmo ano e sagrou-se vencedor, vindo a exercer a chefia do Poder Executivo do município de Itajá, quadriênio de 2017 a 2020. Com base nisso, o próprio Tribunal Superior Eleitoral decidiu ser inviável a candidatura de Renes, voltado à reeleição ao cargo de prefeito do referido município por configurar terceiro mandato. É absurdo, deputado Humberto Aidar, a posição do STF tem concedido a liminar e suspendido a eleição. Isso fere os preceitos legais estabelecidos na Constituição Federal e no Código Eleitoral. De modo, meu amigo deputado Humberto Aidar, nós estamos num momento que, logicamente, disputamos uma eleição, vencemos, e o Supremo que julga, tira e põe quem ele acha que deve colocar. Olha onde nós vamos parar. E, na verdade, nós estamos num momento que precisamos repensar. E, logicamente, eu tenho certeza que a justiça de Deus vai, com toda certeza, tomar uma posição, porque eu acredito, eu nunca vi o mal vencer o bem, mas na certeza existe muitas pessoas do bem e vamos estabelecer aquilo que é mais importante para o bem-estar dos nossos municípios, do nosso estado de Goiás e principalmente do nosso Brasil. É só, senhor presidente. Deputada delegada Adriana Corsa. Mais uma vez, boa tarde a todos os colegas deputados, colega deputada Leda, colegas trabalhadores da Assembleia e todos e todas que nos acompanham. Hoje eu venho aqui mais uma vez a essa tribuna, mesmo que de forma virtual, fazer a defesa da nossa Universidade Estadual de Goiás, a nossa UEG, que é um patrimônio do povo goiano, é a universidade que realiza o sonho da universidade para o filho do trabalhador, da trabalhadora, da pessoa que mora no interior do estado, ou seja, é um grande fator de desenvolvimento e inclusão social, não só para Goiás, mas para o Brasil. Não podemos ficar, meus amigos deputados, amiga deputada Leda, como a legislatura
que tirou recursos da UEG. Isso precisa ser modificado imediatamente. E, para tanto, eu quero aqui pedir o apoio de todos os meus colegas. Eu apresentei hoje um requerimento ao meu querido presidente dessa Assembleia, no sentido de que ele coloque em votação, na próxima sessão, esse é o meu pedido, uma PEC que foi apresentada pelo líder do governo, meu colega deputado Bruno Peixoto, e a qual percorreu todos os trâmites nessa casa, só falta ser votada em plenário. E ela fala sobre a autorização para os deputados fazerem a divulgação do seu trabalho, de que essa divulgação seja algo legítimo e legal, o qual eu concordo. Acontece que dentro dessa PEC existe uma emenda do nosso colega Hamilton Filho, na qual restitui à UEG os 2% do orçamento do Estado de Goiás. Esta semana, pesquisando no sentido de apresentar uma PEC neste sentido, senhor presidente, para que fosse restituídos 2%, que é um mínimo, gente, 2% é o mínimo que nós podemos estar aqui decidindo ser repassada ao UEG do orçamento do Estado de Goiás, um orçamento que está superavitário, que a secretária foi na imprensa falar que o Estado de Goiás está com superávit. É um mínimo restituir esses 2%. Olha, veja bem, esse 2% já era lei. Nós, que essa legislatura, sem meu voto, com muito orgulho, eu votei contra, retirou esses 2% da UEG. E eu quero que, portanto, senhor presidente, solicitar encarecidamente que esta mesa coloque em votação a PEC número 10, que foi tramitada, apresentada em abril de 2019, que passou pela CCJ, que foi aprovada. A emenda do deputado Hamilton Filho foi acatada pelo deputado Bruno Peixoto e percorreu todos os trâmites. Portanto, só resta que ela seja votada em plenário e é a qual institui o retorno dos 2% do orçamento para o UEG. E eu quero aqui reiterar, colegas, esse é o mínimo que nós podemos fazer. Nós somos deputados do povo do Estado de Goiás, precisamos ter um mínimo de consideração pelo desenvolvimento humano, pela inclusão social, pelo fator, né, de qualificação que a nossa UEG significa para Goiás, sobretudo nesse momento em que se prova o valor da universidade pública, né? Se nós estamos aqui muitos vivos porque vacinou com uma vacina desenvolvida a partir da universidade pública USP, com o órgão público Butantan, e que chegou até nós graças a este trabalho, e que nós temos aí as universidades brasileiras mostrando o seu valor com várias inovações tecnológicas que trazem qualidade de vida e proteção à vida do nosso povo. Portanto, é momento de mostrar esse valor da universidade pública. 2% é um mínimo, é ínfimo, mas hoje é a nossa luta. E quero terminar parabenizando professores, funcionários e estudantes da UEG, que não desistem nunca, que sabem o valor desse patrimônio do nosso povo e cotidianamente lutam para que ela tenha o seu devido valor por parte das autoridades e do povo do Estado de Goiás. Portanto, senhor presidente, que amanhã seja votada essa PEC e os 2% restituídos à UEG. Obrigada. Deputado delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente, todos os deputados que estão aqui de forma presencial e remota, quem nos acompanha nas redes sociais. Hoje eu venho falar aqui à tribuna sobre a PEC da mentira. A PEC do teto que é da mentira. E hoje eu quero levantar algumas discussões, principalmente em relação aos deputados que vão vir aqui defender essa PEC da mentira,
Mas antes disso, eu gostaria de relembrar alguns despachos aqui do comando da Polícia Militar. Em fevereiro de 2021, o Comando de Gestão e Finanças da Polícia Militar disse que estava precisando de um efetivo de aproximadamente 2.000 pessoas, 1.900 para soldado, 100 vagas para oficiais. O Comando do Bombeiro também me informou que necessitava de 1.000 vagas, sendo 900 vagas para praças e 100 vagas para oficiais. A Polícia Civil também nos informou, através aqui de um ofício, de um quadro deficitário de mais de 1.500 servidores. Aí eu vim aqui e analisei bem a PEC do teto e até alguns deputados que se dizem da oposição, que fizeram um discurso bacana na semana passada. Mas hoje nós vamos discutir bem aqui. A PEC do teto, de forma mentirosa, narra que terá concursos públicos, teremos progressões, promoções, mas a LDO fala diferente. Lá na LDO nós temos uma previsão de vacância, 3.939 cargos vagos. Eu acabei de falar que isso totalmente distoante da realidade. E o pior, a LDO disse que as nomeações, caso surgir algum concurso público, ocorrerão em 2023, ou seja, fora do mandato do governador Ronaldo Caiado. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que a PEC, de forma falsa, mentirosa, prevê progressões, promoções, servidores públicos. Você, concurseiro que está aí aguardando aí o concurso público, em especial da segurança pública, nós podemos aqui ser enganados. Nós estamos sendo enganados, até porque o que está previsto aqui no papel não condiz com a realidade. Até porque no artigo 46B, lá na PEC, disse que tudo isso será previsto no plano de recuperação, que não existe, desde que a variação de despesa com pessoal e encargos será correspondente no máximo, a variação do índice inflacionário ao consumidor. Ora, papo furado que é esse? Papo furado! Nós queremos saber se o governador, que já não cumpriu a sua promessa de concursos anuais, está lá no seu plano de governo, concursos anuais. O governador disse que iria valorizar o servidor público. Nós queremos aqui a verdade. E o que está constando na PEC do teto não é a verdade. A PEC fala uma coisa, a LDO fala outra, regime de recuperação fiscal outra situação. E a situação que fica obscura, Major Araújo. Votar a PEC do teto é dizer que nós não vamos valorizar a melhor segurança pública, que nós precisamos do efetivo, tanto na civil, militar, bombeiro, polícia técnico-científica, polícia penal. Nós também estamos desvalorizando os servidores públicos, que aliás, tem gente que foi promovido com efeito financeiro do ano que vem, Major Araújo. E agora vem com a história de que teremos promoções agora. Isso não é verdade. E hoje eu começo a discussão levantando essas pautas. A PEC do teto é a PEC da mentira. A LDO prevê uma coisa, a PEC outra coisa. E o governador Ronaldo Caiado continua mentindo como de praxe. Flagrante neles. Deputado Hélio Souza. Senhor presidente, deputado Lissau Vieira, senhores deputados, inicialmente, eu quero dizer que ontem eu tive a oportunidade de ir até a cidade de Ceres para despedir de um colega nosso, Walter Pereira de Melo,
prefeito de Ceres por 4 mandatos e deputado estadual por 2 mandatos. Uma pessoa que, com certeza, é uma das marcas respeitadas da administração pública no estado de Goiás. Sem medo de exagerar, eu diria que Walter Pereira de Mello foi um estadista. Mas aqui hoje, eu não poderia deixar de discutir aquilo que, querendo ou não, é o grande projeto que será votado nessa casa, que diz respeito ao regime de recuperação fiscal. Eu fico muito preocupado, porque não basta o líder do governo, não basta o governador falar que vai ter concurso, que vai ter progressão, porque se fizer uma interpretação jurídica, toda vez que se fala alguma coisa, se completa desde que não atrapalhe as metas fiscais. É lógico que essas metas fiscais são muito complicadas. E com certeza a maneira que se busca então achar uma explicação lógica, e eu tive a oportunidade de conversar com a supervisora do DIEESE, ela coloca de uma maneira técnica e verdadeira que Goiás, na interpretação dela, não se enquadra dentro de um estado que precisa de ter recuperação fiscal. O estado não precisaria necessariamente de estar nessa situação e para justificar que se enquadrasse. É o melhor caminho, deputado Alisson, de você tentar resolver e protelar e levar para frente as suas dívidas. E o que mais me preocupou é que se busca, de uma maneira que nós não podemos concordar, é tentar colocar um indexador de correção usando o índice de preço ao consumidor amplo, que é o IPCA. Não justifica, porque é um índice irrisório, não vai colocar aquilo que se prevê de reposição dentro daquilo que é a verdade que está acontecendo. E a lei de responsabilidade fiscal, que tem a sua início em maio do ano de 2000, ela é muito clara que aquilo que se tem que se gastar com pessoal, que se tem que gastar com despesa, é em cima daquilo que se arrecada. É a chamada a receita corrente líquida. E com certeza, o estado de Goiás é um estado em expansão. E com certeza, o nosso crescimento já demonstrou isso no agronegócio. Agora, com a exploração do nosso subsolo, que está emergente, nós vamos ter condições de ter uma receita corrente líquida muito interessante e que teria condições de sanar todas essas dificuldades. Então eu corro na minha convicção que não é nem questão de ser governo e oposição, Major Araújo, porque tem deputado da oposição que vai votar, e eu respeito a opinião deles, porque é um direito que se tem de votar naquilo que está acreditando. Eu não acredito e vou votar contra, mas com certeza esse projeto, ele terá vítimas. A população de Goiás poderá ser uma, mas eu não tenho dúvida que o servidor público vai estar, durante 10 anos, totalmente estagnado na sua projeção profissional. E não é só do Estado, não. É o servidor público do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, das fundações, das autarquias. Então, o sangramento será muito forte. E mais do que isso, Major, eu não tenho dúvida, Araújo, que o grande preço se pagará no Fundo de Previdência, que ficará estagnado pelo aquilo que está previsto. Deputado Michael Carreiro.
Muito boa tarde, senhor presidente. Quero cumprimentar meus colegas deputados e deputadas presentes nessa sessão, aos que acompanham por meio da sessão remota. Sintam-se todos cumprimentados. Presidente, tocante à PEC, deixarei para discutir no momento oportuno, porque quero usar agora desse momento aqui na tribuna para apresentar aqui o meu reconhecimento à Polícia do Estado de Goiás, todas as forças policiais que nos surpreendeu agora nessa semana na captura do fugitivo Lázaro. Dizer que foi um trabalho brilhante dessa polícia, porque com maestria conseguiu capturá-lo. A esquerda critica de forma irresponsável o desfecho pelo Lázaro ter sido morto nessa captura, nessa operação. Mas foi uma opção do próprio fugitivo, porque mesmo sabendo que lá haviam mais de 270 policiais em seu encalço, resolveu confrontá-los ao invés de se apresentar, ao invés de se entregar. Portanto, fica aqui o meu reconhecimento, e eu tenho certeza que falo pela maioria do povo goiano, do grande trabalho de todas as polícias do nosso estado de Goiás, elas lideradas pelo nosso secretário Rodney Miranda e pelo governador do estado de Goiás, que desde o início de seu mandato tem defendido que teremos a melhor polícia do nosso país. Obrigado, presidente. São essas as minhas palavras em relação aos projetos e a PEC da responsabilidade, a PEC do teto, deixarei para o momento oportuno. Muito obrigado. Perfeitamente. Deputado Major Araújo. Muito obrigado, senhor presidente, senhores pares, deputada Leda, deputada Adriana. Senhor presidente, eu venho aqui para parabenizar as nossas forças policiais pelo desfecho do caso Lázaro. Deputado Coronel Adailton, eu nunca vi uma munição tão bem empregada como foi aquela que pôs fim ao sofrimento de tantas pessoas e a ameaça que aquele cidadão representava para tantas outras futuras vítimas, caso ele, mesmo que ele fosse preso e solto depois numa progressão de regime, entre aspas, né? Pela justiça, pela nossa justiça, determinasse, ou por uma saidinha. Esse cidadão, se ele tiver uma saidinha, é uma saidona, ele não volta mais. Seria, né? Graças a Deus, o capeta já levou e desse aí nós estamos livres. Agora, senhor presidente, eu quero parabenizar as forças policiais. Quero parabenizar a Polícia Militar, a Polícia Civil, o nosso Corpo de Bombeiros, deputado Humberto Teófilo, a técnico-científica, a Polícia Penal, que também foi empregada, todas as nossas forças e cada um daqueles policiais que participaram. E não o governo de Goiás, que não investiu o que deveria em segurança pública, deputada Leda. É preciso expor. Ontem eu vi a entrevista do secretário de Segurança Pública e foi feita uma pergunta interessante pela Mariane Ribeiro, da CBN. Perguntou para ele: secretário, qual o legado que essa operação deixa? E ele falou assim: a integração. Primeiro, não houve integração, Coronel Adailton. Houve um racha na própria operação. Forças policiais deixando a operação porque havia muita vaidade, muito problema, pelo menos foi o que foi exposto. Segundo, o legado que deixa é a falta de investimento, que ficou bem, saltou aos nossos olhos. Ficou muito claro a falta de investimento. Deputada Leda, para uma operação dessa, para procurar um elemento, um cangaceiro que veio fugido do DF e entrou em Goiás, nós precisamos pedir apoio ao Rio de Janeiro. Aquele veículo com uma antena, aqui em Goiás não tem condições de comunicação. Se precisar de uma mobilização dessa, falta comunicação e falta também investimento em comunicação de fato,
que é a cobertura da nossa região rural, ali no entorno de Brasília, que ficou também muito claro. Falta sim, falta antenas, falta investimento das nossas telefones, que cobra muito caro a conta de telefone, mas não faz essa cobertura. Mas falta investimento na segurança pública. Não tem, deputada Leda, já pensou pedir favor ao Rio de Janeiro, trazer um veículo para montar ali uma base de comunicação, porque aqui em Goiás não tem. Pedir o Exército também, rádios, comunicadores, porque nossa polícia de Goiás não tem esse investimento. Drone da Receita Federal, deputada Leda, porque Goiás não tem. O que mostrou, o legado que deixa a secretária de Segurança Pública é a carência de investimento que o nosso Estado não tem, não está preparado para a prisão. Já pensou, um elemento só precisou pedir apoio de tantos entes fora do Estado? E se fosse uma organização criminosa de fato, deputada Leda? E se fosse uma organização inteira, como tem no Rio de Janeiro, nós estávamos abandonados à própria sorte. O que nós temos de melhor, deputado Humberto Teófilo, precisa ser ressaltado, é o material humano. Policiais qualificados, preparados, corajosos, que foram para lá sem as mínimas condições, coronel Adailton, e mesmo assim cumpriram o seu dever. Cumpriram o seu dever. A polícia de Goiás é famosa por não aceitar desaforo de bandido. Pode aprontar lá no DF. Se entrar aqui em Goiás, vai perder. Aqui em Goiás, ou vai preso ou morre. E não é por causa do Caiado, não, porque a nossa polícia, desde que ele assumiu o governo, a nossa segurança está mais precária. Falta efetivo, e agora com a PEC que vai ser votada aqui nesta casa, deputado Álvaro, vai ficar pior, porque o concurso público vai ficar proibido por 10 anos. Então, parabéns às nossas forças policiais, viva a nossa força policial do Estado de Goiás. Deputado Alisson Lima abriu mão? Deputada Leda Borges. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, servidores desta casa, deputada Adriana Corsi, minha colega, todos que nos assistem pela TV Assembleia. Primeiro eu vou fazer da fala do nobre colega Major Araújo, a minha fala, no sentido de parabenizar as forças de segurança, o empenho de todos os policiais envolvidos nesta operação. E fazer 2 adendos. Primeiro, Major, eu creio que uma operação como esta, de 20 dias, necessariamente deveria ter tido alojamento decente para os policiais, para as forças de segurança, e alimentação, cozinha montada, com preparo de alimentação. E não a OVG mandar comida e os vizinhos lá fazer. Então, eu acho isso um absurdo, o que nós passamos, mas pelo menos nós acabamos com esse sofrimento da população. Num segundo momento, hoje o governador Caiado, ele fez uma matéria dizendo que Goiás vacinou 8 mil cidadãos do Distrito Federal. Ora, governador, se nós formos dizer para o senhor quantos moradores do entorno se socorrem em Brasília, isso é uma bobagem, isso é uma matéria desnecessária, vaidosa, não contribui com nada. Primeiro que a vacina é do SUS, o SUS é nacional, Sistema Único de Saúde no Brasil. Se mora em Brasília, se mora em Valparaíso, se mora em Novo Gama, quantas vezes a nossa população, agora na pandemia, foi atendida em Brasília? Nós não tínhamos nem teste, governador.
teste de Covid. O pessoal todo ia para Brasília fazer teste. E nem por isso Brasília fica contando quantos foram tratados da Covid em Brasília, quantos tiveram o medicamento de Brasília, quantos moradores tiveram que fazer o teste de Covid em Brasília. Essa mania que o senhor tem de ficar disputando com o ibanês sobre quem faz mais ou quem faz menos, não vai levar ninguém a lugar nenhum. A nossa região precisa de união. O ibanês não pode dizer nada que o senhor vem e vira uma guerra. E agora sobre vacina, se é 8 mil, se é 10 mil, nós temos 1 milhão de habitantes no entorno sul, que muitos deles são acudidos em Brasília, nessa Covid principalmente. Questão de UTI, a questão do tratamento, a questão de internação, a questão de cirurgias eletivas, a questão de medicamento, a questão de teste de Covid. E aí, hoje, nós vamos votar o teto de gastos. E eu, na hora da discussão, vou tratar desse tema. Já desisti de apresentar emendas, porque eu sou contra o projeto, a PEC do teto de gastos. Eu sou contra e no momento oportuno eu vou dizer o porquê de ser contra da PEC do teto de gastos. Então, eu quero devolver a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente, e dizer, governador, primeiro que não é a sua polícia, segundo que faltou logística para a sua polícia, que é do Estado. Parabéns a todos os guerreiros que enfrentaram todas as adversidades, inclusive as vaidades das autoridades maiores, nesse caso do Lázaro. E governador, se una ibanês, não dispute com o ibanês. Muito obrigada. Deputado Coronel Adailton. Senhor presidente Lissauer Vieira, nobres deputadas Leda Borges e Adriana Corsi, nobres colegas deputados estaduais. Senhor presidente, junto com o senhor e os demais 40 deputados desta casa, eu tenho absoluta certeza que todos nós aqui estamos imbuídos na ideia de parabenizarmos as nossas forças de segurança. E eu quero corroborar as palavras do nosso deputado caçula aqui, o Maiclin Carreiro, que subiu aqui nessa tribuna agora há pouco, abriu este tema, essa discussão, que é muito importante. As nossas forças de segurança, deputado Maiclin, deputado doutor Antônio, deputado Major Araújo, que também é oriundo dessas forças de segurança, realmente merecem o nosso reconhecimento, o reconhecimento de todo o povo de Goiás e do Brasil. É um fato que ocorria já há mais de 20 dias, que estava deixando aflitos todos os cidadãos goianos e chegando ao Brasil, um fato de conhecimento mundial. Um psicopata de larga carreira criminosa que assolava a região do entorno do Distrito Federal, mais precisamente, doutor Antônio, Cocalzinho, onde o senhor é o representante, a cidade onde eu vivi até os meus 15 anos de idade, Girassol, que é distrito de Cocalzinho, Edilândia, e realmente esse cidadão, e nós temos que tratar assim, né? Estamos aqui no parlamento goiano, temos que tratar com urbanidade. Esse cidadão, além de ter feito várias vítimas por onde passou, desde a Bahia, Pará, Goiás, ainda estava propenso a cometer mais crimes no nosso estado de Goiás. E foi contido mais precisamente na manhã de ontem, mas antes disso, as nossas forças de segurança, ao adentrarem aquelas matas, ao ficarem de prontidão o tempo todo naquela região de matas, de lagos, de rios,
nós conseguimos manter, a nossa profissão é manter a sociedade em segurança, e nós conseguimos fazer isso. E a integração houve sim, a integração com todas as demais forças de segurança que estiveram por lá, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Técnica Científica. Nós somos aqui 5 deputados que representam a bancada da bala nesta casa. 2 oficiais da Polícia Militar, 3 delegados da Polícia Civil, e os demais, com certeza absoluta, são nossos representantes e solícitos a nossas colocações. As nossas corporações de segurança pública deram um show, fizeram o trabalho que tinha de ser feito, mantiveram a incolumidade e a integridade física das pessoas que moram e que precisaram do nosso apoio nesta operação. Uma operação de sucesso, que culminou com a tentativa de prender este criminoso, porque esse é o nosso ensinamento, esta é a nossa missão. Mas, infelizmente, ele que já há quase 20 dias enfrentava as forças de segurança, não iria se entregar. Se quisesse, já o teria feito. Foi orientado por advogados, tinha um grupo de pessoas que o apoiavam, inclusive financeiramente, e não o fez. Teve o destino que mereceu. E a população de Goiás, que estava ajudando as forças de segurança naquele momento, naquela situação de angústia, de dificuldade, de adentramento a matas para os quais nós estamos preparados, e demonstramos isso. As polícias que estiveram por lá, os policiais que nos representam, demonstraram essa capacidade. Tanto que lograram êxito em levar a cabo a missão. No início deste episódio, eu comentei em minhas redes sociais, deputado Michael Carreiro, o título da matéria, Missão Dada. E ali eu demonstrei o apoio, o reconhecimento das nossas forças de segurança. Ontem coloquei novamente, missão cumprida, porque ela foi dada lá no início, quando esse cidadão empreendeu as dificuldades que ele colocou à população da região. E ontem a missão foi cumprida. Ele teve o destino que merece. E o governo de Goiás merece sim os louros. O governo de Goiás deu o apoio necessário para que as forças de segurança, tanto estaduais como em nível nacional, a Polícia de Brasília, que esteve em conjunto com a nossa, Polícia Rodoviária Federal e Federal, tiveram o apoio do governo e por isso nós tivemos êxito nessa missão. Parabéns ao governo do estado e aos nossos profissionais que integram as forças de segurança de Goiás. Parabéns a todos vocês pela ação meritória que executaram nesta missão. Muito obrigado. Encerrado o pequeno expediente, eu dou uma questão de ordem para o deputado Carlos Cabral. Muito obrigado, senhor presidente. Só um minuto, deputado Tales. Só um minuto. Deputado Carlos Cabral tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Presidente, eu quero solicitar de Vossa Excelência que nós possamos realizar nesse momento 1 minuto de silêncio em homenagem a uma pessoa muito significativa. No último dia 24 de junho, aos 89 anos de idade, deixou o nosso convívio a senhora Antolina Bahia Borges, mais conhecida como Tia Tó, um personagem importante para a cidade de Goiás e para o estado de Goiás. Tia Tó era uma defensora do social, do religioso, da cultura, foi uma grande responsável, atribui-se a ela, aliás, presidente, a responsabilidade pela cidade de Goiás ter conseguido o título de Patrimônio Histórico da Humanidade. A Tia Tó foi vítima de um acidente vascular cerebral, eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar junto com ela, ali junto ao Hospital São Pedro, reivindicando recursos, e ela fazia parte da fundação, também fazia parte da OVAT, enfim, era uma pessoa muito viva na história da cidade de Goiás e na história da cultura e da memória do povo goiano. Então eu queria pedir a Vossa Excelência 2 coisas. Apresenta aqui um pedido de condolências oficiais desse poder à família da Tia Tó e também que esse parlamento possa dedicar em 1 minuto de silêncio à alma da nossa querida e tão importante Tia Tó. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Eu vou dar uma questão de ordem para o deputado Thales Barreto e logo após nós respeitaremos 1 minuto de silêncio a pedido do deputado Carlos Cabral. Presidente, acrescentando a esse 1 minuto de silêncio, eu acho que por consideração pelo ex-deputado Walter Mello, por 2 mandatos, 4 vezes prefeito da cidade de Séries, transformou Séries hoje no centro de referência da medicina privada particular, ele era um médico também, e Séries hoje tem um dos melhores IDHs do Brasil, né? Uma cidade com índice de desenvolvimento muito forte, graças à atuação do Walter Mello, né? Que ocupou
por 2 mandatos como deputado e representante do Vale de São Patrício, aí na Assembleia Legislativa de Goiás. O Valtinho foi-se, mas deixou uma história de honestidade, de muita dedicação ao poder público, de muito trabalho às pessoas que precisam do poder público. A sua esposa, Wanda Mello, aqui eu quero também a condolência que essa casa possa, presidente, mandar alguma mensagem importante para a deputada Wanda Mello, que era a esposa do Valtinho, de um reconhecimento, né, de todo o trabalho que ele fez, não só pelo Vale, mas por todo o estado de Goiás. E que também acrescento junto à tia Tó, e eu concordo, deputado Carlos Cabral, esse 1 minuto de silêncio ao ex-deputado, ex-prefeito, uma referência política para todos nós, uma nova geração, um homem que teve a oportunidade muito forte de poder ajudar as pessoas e o fez. Eu tenho certeza que esse 1 minuto de silêncio é com muita justiça, não só ao povo cerezino, mas ao povo goiano. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Então nós temos, senhores deputados, a solicitação do deputado Carlos Cabral para respeitarmos 1 minuto de silêncio em homenagem à tia Tó, Antolinda Bahia Borges, e a pedido do deputado Thales Barreto, do ex-deputado e ex-prefeito de Ceres, o Walter Mello. Eu solicito que respeitemos 1 minuto de silêncio. Senhores deputados, há uma solicitação do presidente da Comissão de Orçamento, Tributação e Finanças, deputado Tiago Albernaz, e também do presidente da CCJ e Comissão Mista, deputado Humberto Aidar, para nós, antes de entrar na ordem do dia, convocarmos essas 2 comissões e, logo após, retornarmos ao plenário em sessão extraordinária a pedido do deputado Bruno Peixoto, para votarmos matérias que estão na pauta da ordem do dia e também a PEC do teto de gastos, que está sendo publicada nesse momento ou já foi publicada. Eu coloco em apreciação do plenário a convocação das comissões de Orçamento, Tributação e Finanças, Mista e CCJ. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Sendo aprovada, eu vou encerrar a presente sessão, convocando as comissões de orçamento e comissão mista e CCJ, e logo após a realização dessas comissões, nós retornaremos ao plenário para votarmos matérias que estão na pauta da ordem do dia. E lembrando, deputados e deputadas, iremos também colocar na sessão extraordinária a votação da PEC do teto de gastos. Está encerrada a sessão.